pessoal, tudo bem? Eu novamente, continuando aí os nossos estudos dos reguladores de tensão. Nesse vídeo eu vou falar sobre o regulador paralelo. O regulador linear paralelo, ele usa uma chave, que é o nosso transistor. E essa chave está em paralelo com a minha carga. Da mesma forma que o regulador linear do tipo série, o regulador paralelo ele oferece uma desvantagem significativa, que é a baixa eficiência, principalmente em aplicações de potência. Por que isso acontece? Nós temos agora dois elementos que irão dissipar energia, transformar a energia elétrica em calor, em energia térmica, promover o efeito chamado efeito Joule. O que acontece? Esse cara, que é um transistor, em paralelo com a minha carga, ele irá drenar a corrente, ou mais ou menos, em intensidade, fazendo com que a tensão de saída se mantenha fixa. Então, esse transistor irá conduzir mais ou conduzir menos, fazendo com que essa corrente IQ, eu chamei de IQ, corrente principal aqui, do coletor do transistor, essa corrente vai variar de acordo com o meu sinal de entrada ou de acordo com a variação da minha carga. Da mesma forma que os outros reguladores, nós temos como objetivo aqui manter a tensão fixa, eu chamei de VO ou Vout, a tensão de saída. Essa tensão vai ser fixa na carga, mantendo essa tensão fixa mesmo se a carga variar sua resistência, sua impedância, e mesmo que a tensão, que é um sinal não regulado aqui na entrada, um sinal DC não regulado, mesmo que essa tensão varie na entrada, a minha tensão de saída deve ficar fixa. Agora, outro elemento agora presente é o meu resistor RS. Então, diferente lá do meu regulador série, eu tinha apenas o transistor em série com a minha carga. Agora o meu transistor entra em paralelo com a minha carga e eu tenho um resistor em série. Esse resistor, dependendo da corrente que a minha carga drenar, ele dissipará muita energia, jogará muita energia fora, transformará a energia em calor. Então, eu tenho esses dois elementos agora que irão influenciar diretamente no rendimento do meu circuito regulador. Bom, então como que esse circuito funciona? Basicamente, nós temos a tensão de saída em cima aqui do meu resistor. Essa tensão VO ela é definida por essa malha, constituída do ponto A até o ponto B. Vejam que o ponto B é o meu terra e o ponto A é o catodo do meu Zener. Se a gente lembrar, o diodo Zener operando de forma reversa, ele se comporta como um regulador de tensão, em que a gente vai trabalhar na região Zener. Então, nós teremos uma tensão aqui. Eu não escrevi, mas essa tensão será a tensão VZ, ou a tensão do Zener. Continuando a análise dessa malha, nós temos a junção base-emissor, que é polarizada diretamente, para que o transistor opere na região ativa ou na região linear. Então, essa junção tem um valor aproximado de 0,7. Dessa forma, se a gente observar, esse ponto é o mesmo ponto desse. E esse ponto, que é terra, é o mesmo ponto desse. Então, dois pontos em comum, a tensão será a mesma. Por quê? Porque essa malha está em paralelo com esse resistor, que é a minha carga. Se eu tenho dois elementos em paralelo, uma malha constituída por uma junção e um Zener em paralelo com o resistor, a tensão em cima do meu resistor, que é a minha carga, representando a minha carga, será a tensão dessa malha. Se nós observarmos, eu tenho a tensão Zener mais a tensão base-emissor. Dessa forma, se eu somar a tensão Zener mais a tensão base-emissor, eu terei a tensão de saída. Então, eu posso escrever que a tensão de saída é igual à tensão na minha carga, que será igual à tensão Zener mais a tensão base-emissor. Sabendo que a tensão base-emissor é aproximadamente 0,7, nós poderemos considerar que a tensão de saída
será a tensão Zener mais 0,7 volts. Outro parâmetro é a corrente, né? A corrente na carga. Eu não representei ela aqui. Aqui nós teremos uma corrente de saída, né? Vou chamar de I-out ou I-O. A corrente de saída, nós podemos encontrá-la pela lei de Ohm. Tendo a tensão de saída e tendo o valor da resistência de carga, nós encontramos o valor da corrente de saída. Ok, com o valor da corrente de saída, essa corrente IRS, vejam que essa corrente ela é basicamente a tensão em cima desse resistor dividido por essa resistência. Mas o que é a tensão em cima desse resistor? É a tensão de entrada, VI, em um dos seus terminais, menos a tensão do outro terminal. A tensão do outro terminal é basicamente a tensão de saída. Então, né, eu posso dizer que a tensão no resistor RS será a tensão de entrada menos a tensão de saída. Consequentemente, nós conseguimos encontrar o valor da corrente IRS, que é a corrente total, né? Vejam, essa corrente é a corrente fornecida pela minha fonte, é a corrente total do circuito. Então, a corrente total do circuito vai ser dada por VRS, né, lei de Ohm, dividido pelo resistor RS. Dessa forma, a gente consegue encontrar a corrente IRS. Com a corrente IRS, né, nós podemos considerar aqui a lei de Kirchhoff das correntes. Essa aqui é a corrente total, essa é a minha corrente da carga, né? Falta duas correntes, essa corrente e a corrente que circula no meu Zener. A grande maioria das literaturas, né, considera essa corrente, pela relação do beta, uma corrente muito baixa. Como essa corrente é uma corrente baixa, nós desprezamos essa corrente aqui e consideramos apenas essa derivação. Dessa forma, nós teremos que a corrente IRS vai ser igual à corrente IQ e mais, né, a corrente de saída, que é a corrente IO. Vejam que se essa corrente aumentar, para que eu mantenha a tensão de saída fixa, né, consequentemente mantendo essa corrente fixa, essa corrente IQ deverá aumentar. Então, se por algum motivo essa tensão aumentar, a tensão em cima do meu resistor RS irá aumentar, porque a tensão de saída é fixa. Então, o elemento que está em série receberá o excedente de tensão. Então, se essa tensão aumenta, essa corrente IRS aumenta. Se essa corrente IRS aumentar e essa se mantiver fixa, quem irá aumentar, né, compensando esse aumento total, será a corrente IQ, que é a corrente do meu transistor. Em outras palavras, se eu aumento essa corrente, né, consequentemente eu aumento suavemente essa corrente, fazendo com que o transistor, né, conduza. Então, se eu aumento essa corrente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o meu diodo Zener, vou fazer de novo. Então, se eu aumento essa corrente IRS, consequentemente, eu manterei essa corrente fixa e aumentarei a corrente IQ. Mas para IQ aumentar o seu valor, né, nós precisamos aumentar a condução do transistor Q. Então, consequentemente, essa corrente de base, que é beta vezes menor do que a corrente IQ, né, em função, né, da relação do ganho, irá também suavemente aumentar. Para completar aqui o nosso equacionamento, então a gente pode dizer que a corrente IRS basicamente será, né, quase que igual à corrente do meu transistor mais a corrente da minha carga. Dessa forma, eu posso dizer que a corrente do meu transistor basicamente será a corrente total, que é a corrente no resistor RS, menos a corrente, aqui ficou errado, né? Aqui é a corrente de saída, ou corrente do resistor RL. Então, a gente vai ter que a corrente no transistor Q será a corrente total menos a corrente de saída. Então, dessa forma, a gente consegue encontrar todos os parâmetros. É muito importante
nós dimensionarmos esse resistor de forma correta. Isso dependerá da minha carga. Além desse resistor, o dimensionamento do transistor, né? Nós poderemos, em algumas aplicações, dependendo da potência aí, drenada pela carga, nós podemos usar um transistor do tipo Darlington. É um transistor praticamente duplo, né? Em que a gente consegue ganhos bem elevados, consequentemente a gente tem valores bem baixos aqui de corrente na entrada.